151, que suspende a exigibilidade do crédito, né? E ele fala que suspende mesmo se for liminar em mandado de segurança ou mesmo se for medida liminar em outra tutela antecipada, em outra ação judicial, que já é outro inciso, é o inciso 4º e o inciso 5º. Mas eu preciso descascar o filé da muriçoca para que você consiga entender, porque seria muito lógico. Eu também preciso fazer um aprofundamento para que os senhores reflitam um pouco mais sobre essa medida judicial que, de alguma maneira, você dá a liminar e fala, pô, velho, beleza, entendi. E isso, a liminar, ela suspenderia a exigibilidade. Tá, vamos entender um pouco aqui. O que é essa concessão da liminar? A concessão da liminar, que ela vai dizer no inciso 4, e veja que nós temos dois dispositivos, né? O inciso 4 diz que suspende a exigibilidade do crédito tributário se você concede essa suspensão em mandado de segurança. O inciso 4, então, diz de mandado de segurança, não tem nenhuma grande novidade a gente perceber isso. Só que a gente estende essa concessão da liminar porque o inciso 5º, ele vai lá e diz assim, olha, também faz a mesma coisa se a gente faz isso em qualquer outro tipo de ação judicial. Então, no fundo e no íntimo, é como se a gente tivesse o seguinte, né? O juiz, qualquer juiz, em qualquer ação tributária, se ele der uma liminar, essa liminar ela vai poder suspender a exigibilidade do crédito tributário. Agora, é óbvio, e eu preciso fazer essa distinção, que sempre cai em provas, dizendo que não é o fato de o cara ingressar com a ação judicial que vai fazer com que ele não que ele tenha a exigibilidade suspensa do tributo, né? Porque não é tão somente ingressar com a ação judicial. É ingressar com a ação judicial e conceder a medida liminar. E aí seja dito, conceder uma medida liminar dizendo expressamente, olha, eu estou suspendendo a exigibilidade. Então, primeira coisa, isso já cai em provas 55 milhões de vezes. A mera propositura de uma ação suspende a exigibilidade do tributo? De jeito nenhum, tá? A mera propositura de uma ação suspende a exigibilidade do tributo? Não. O que pode suspender a exigibilidade do tributo é a concessão de uma medida liminar, seja no mandado de segurança, seja numa ação judicial, mas que seja determinando isso, suspendendo a exigibilidade, e não qualquer liminar. Por que isso, professor? Porque, de maneira geral, as liminares elas estão albergadas pelo que a gente chama do poder geral de cautela do juízo. E também essa ideia do sistema de jurisdição inglês, né? De maneira que o poder judiciário não pode ser de ofício, obviamente, né? Sempre provocado. Ele vendo os requisitos legais, ele pode definir uma tutela provisória para suspender a exigibilidade. E aí, novamente, embora o CTN fale em medida liminar e mandado de segurança, ela é em qualquer tipo de tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, que pode suspender a exigibilidade, mesmo que ela não seja deferida em liminar, né? Porque medida liminar, assim, tecnicamente falando, direito processual, ela é uma medida inaudita altera partes, né? Ou seja, é sem escutar a parte contrária, né? Só que a medida liminar ela pode ser feita, a tutela provisória, melhor dizendo, ela pode ser concedida depois de escutar a outra parte, seja uma tutela de evidência, por exemplo, né? Então, quais são os requisitos hoje para ter uma tutela provisória? Hoje elas podem ser alargadas, né, pela lei do mandado de segurança, e é interessante que a tutela provisória ela não tem efeito sobre a obrigação tributária. Isso aqui tem um impacto assim enorme, queridos amigos, enorme. Também é uma coisa que as pessoas se equivocam bastante, né? O fato de eu ter uma medida liminar impedindo a suspensão da exigibilidade não importa na obrigação. Professor, isso aqui é uma viagem. É porque é como se fizesse assim, ó, para ficar até mais fácil. Obrigação tributária. Aí eu tenho aqui o lançamento. E aqui, com o lançamento, eu tenho
o crédito tributário, tá? Veja, o que essa liminar vai impor é uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas ela não ataca nada da obrigação tributária, ela não ataca nada do lançamento. Isso aqui a gente vai ver, inclusive, que o lançamento ele precisa ser feito para prevenir a decadência. Para prevenir a decadência. Como assim, professor? E eu sei que isso aqui é um aprofundamento assim substancial, mas eu vou destrinchar aqui com os senhores, para que você consiga até não confundir uma coisa relevante aqui sobre a concessão da liminar. A liminar, ela não tem efeitos sobre a obrigação tributária, tá certo? O que é que significa isso? Suponha que você entrou com a ação porque você não concorda com o lançamento que foi feito, e esse lançamento que foi feito vai ser dado um prazo para você pagar o tributo até o dia 30. Ou seja, o crédito tributário já foi constituído, mesmo que seja um lançamento provisório. Combinado? Beleza. Só que você fala, olha, eu tenho até o dia 30 para pagar, eu não concordo com esse tributo. E eu peço uma liminar, demonstrando os requisitos dela, né, que a gente vai mostrar assim a possibilidade de falar, olha, né, tá a fumaça do bom direito, o perigo da demora está aqui previsto, é um tributo que provavelmente é inconstitucional. Eu não queria sofrer as sanções das medidas extrajudiciais quando eu estiver embora, eu não quero sofrer uma futura execução fiscal. Então, o que a suspensão da exigibilidade faz é atacar aqui, ó, o crédito tributário. O crédito tributário, ele vai ser constituído, é obrigação tributária, é lançado, mas nesse lançamento ele fica com a exigibilidade suspensa. Com esse lançamento, eu não posso exigir de você. Suspender a exigibilidade é impedir a prática de atos constritivos. Então, está impedida a prática de atos constritivos. Beleza? Show de bola, professor. Impedir a prática de atos constritivos. Atos constritivos se dá quando o crédito já está constituído. Mas eu não tenho nenhum efeito sobre isso aqui. Isso aqui significa que o fato gerador, ele aconteceu. Eu vi que o fato gerador aconteceu. E se eu vi que eu vou ter que lançar isso aqui? Se a gente vai discutir se isso aqui é exigível ou não, já está nessa fase. Então perceba, a liminar, ela não influencia na obrigação, porque eu vi que você comprou o carro, que você comprou o veículo automotor. Comprou. Fato gerador. Aconteceu. O lançamento, ele também terá que ser feito pela autoridade fiscal, dela fazer a auto-infração sob pena de decadência. Agora, quanto à exigibilidade, se era esse o lançamento devido, se a quantificação foi essa, se aí a gente vai discutir aqui se é constitucional, não, mas a autoridade fiscal tem que fazer a obrigação e lançar. Perceba que esse exemplo que eu falei com você foi um exemplo em que o cara recebeu já o boleto, o auto de infração, né? Agora, suponha que você, mesmo sem a obrigação tributária, já entre com a ação pedindo uma liminar. É como se fosse o seguinte, eu comprei hoje um veículo elétrico e na lei do meu estado diz que o veículo elétrico ele é isento de IPVA. Aí eu começo a perceber que as pessoas que têm o mesmo veículo elétrico que eu estão sendo cobradas de IPVA. Então eu falo assim, caramba, velho, que tal eu antecipar? Para que não tenha que receber um boleto e tal, eu já vou, antes de chegar esse lançamento, esse auto-infração, ou seja, só teve em tese o fato gerador, só teve a obrigação, mas não lançaram ainda, eu vou ingressar com essa ação judicial. Então ele entra com a ação declaratória, porque ele diz que não existe relação jurídica, não houve boleto ainda, para que um juiz me diga que realmente eu não devo pagar IPVA. Então ele se antecipa nesse ato. Beleza? Show. Veja, suponha que ele ganha a liminar. Ele conseguiu a tutela provisória dele, suspendendo, inclusive, um ato de cobrança. A grande questão é que quando ele consegue essa liminar, novamente, ela não tem efeito sobre a obrigação tributária. E eu preciso que a autoridade fiscal faça esse lançamento. Se a autoridade fiscal
não fizer esse lançamento, e grave, isso aqui é grave mesmo, grave porque isso é grave. Se o cara tem uma tutela provisória antes de ter feito o lançamento, mesmo que esse crédito esteja suspenso, ele não pode cobrar, a autoridade fiscal deve realizar o lançamento. Por quê? Porque senão pode ocorrer a decadência. Isso é muito grave, queridos amigos. Ou seja, o fato de existir uma medida liminar, uma tutela provisória impedindo a exigibilidade do crédito, não impede, não importa que a autoridade fiscal faça o lançamento. Pelo contrário, a autoridade fiscal deve realizar o lançamento sob pena de haver decadência. O lançamento tem que ser feito para prevenir a decadência. Ele irá lançar o crédito, mas não irá cobrar o crédito porque ele tem uma liminar suspendendo a exigibilidade. Beleza. Olha, isso é uma das coisas mais graves e as pessoas que estudam a tutela provisória, elas não têm essa afinidade, né, de dizer assim, caramba, né, eu poderia aqui resolver uma coisa e não resolvo porque simplesmente eu só quero decorar, eu não entendo. Agora você entende. Porque que não tem efeito sobre a obrigação tributária. O fato de gerador acontecer normalmente. Lançamento não afeta, só afeta a exigibilidade. A exigibilidade é só lá na frente. Tá? Quais são as consequências de a gente ter essa tutela provisória? No fundo, nós não suspendemos o prazo decadencial. Por isso que eu tenho que ter a possibilidade de lançar. O fisco pode promover o lançamento. Eu diria mais, o fisco deve realizar o lançamento para prevenir a decadência. A única coisa que ficará obstada, impedida, é prosseguir com os atos de cobranças. A Fazenda Pública não pode inscrever o cara em dívida ativa, mas perceba, porque a suspensão da exigibilidade significa para atos de cobrança, tá? Não é relativo a questões relacionadas a simplesmente relacionadas ao processo de conhecimento, né? O processo de conhecimento de constituir o crédito e lançar a obrigação tributária. Quais são os requisitos para eu ter essa liminar em mandado de segurança ou em tutela provisória? No fundo é isso aqui, né? Perículo in mora e fumaça do bom direito. Perículo in mora, poxa, eu preciso urgente de uma certidão. Preciso urgente retirar do cadastro inadimplente. Eu estou sendo impedido de ter um crédito. Então ele está falando que isso aqui precisa urgentemente ser analisado, né? Fumaça do bom direito. Velho, isso aqui é inconstitucional. Isso aqui é ilegal, né? Ou então tem alguma irregularidade na cobrança. Então ele está aqui literalmente batendo no ponto que algo está realmente muito pesado para ele, né? E qual a abrangência dessa tutela provisória? Nós temos dois tipos de tutela. A concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, ela pode suspender a exigibilidade. O momento da concessão pode, mesmo que não seja liminar, né? Ou seja, sem escutar a parte. Agora, o ponto de cuidado, e que eu até relatei aos senhores, é que a mera existência de uma ação judicial, por si só, ela não suspende a exigibilidade. É necessário que uma ação judicial diga explicitamente: eu estou dando uma medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito. Às vezes, tem decisões judiciais que condicionam a suspensão da exigibilidade a algo. Eu dou a liminar para que suspenda a exigibilidade se ele depositar em juízo, se ele garantir, né? E aí, por isso, esse efeito é muito importante, né? Nem sempre a ação judicial ela dá a liminar sem que a parte faça algo. E aí a gente já começa a ter um aprofundamento sobre isso aqui, que é a liminar condicionada, né? Tem muitas pessoas que até vão fazer esse entendimento que é até um pouco antigo, às vezes falam, olha, eu condiciono essa liminar a suspender a exigibilidade se você fizer isso. Tem gente que entende que, na verdade, ele está indeferindo essa liminar. Mas isso aqui é uma opinião divergente. E, por exemplo, eu não concordo com essa opinião, tá? Veja, por exemplo, tem gente que vai dizer
e aí veja, isso é uma interpretação minha, tá? Interpretação minha. O depósito do contribuinte, veja, o juiz ele pode dar a liminar pelo Poder Geral de Cautela conforme ele vê a fumaça do bom direito e perigo da demora. E aqui é uma crítica que eu faço, nessa opinião divergente, né? De gente que acha que se uma liminar condicionada, na verdade, é indeferida, não é uma liminar deferida. Por exemplo, se você observar o artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal, você vai perceber que os embargos à execução fiscal, eles precisam de garantia do juízo. Mas não é, por si só, a garantia do juízo que vai fazer com que suspenda o processo de execução fiscal, ou seja, que suspenda a exigibilidade de uma execução fiscal. A jurisprudência do STJ se firmou que o cara tem que garantir o juízo, ou seja, apresentar o artigo 16, parágrafo 1º, a garantia, e o fundamento dele dos embargos ser tão relevante de estar presente também ali a fumaça do bom direito e o perigo da demora, para que esses dois atos juntos suspendam a exigibilidade. Bom, na minha opinião, e aí eu estou falando que é uma opinião divergente e talvez até minoritária mesmo pela jurisprudência, mas que já chegou até algumas correntes, ela vai dizer assim, olha, se a execução fiscal ela exige depósito e mais fumaça do bom direito e perigo da demora, as liminares nos processos de ações anulatórias, declaratórias, elas deveriam ter a mesma coisa. Elas deveriam ter primeiro a penhora, a garantia, um depósito, algo, e também fumaça do bom direito e perigo da demora. Porque senão você está fazendo letra morta, tá? Da lei de execução fiscal. E está falando de uma ação anulatória, mandado se quer que seja, mas está descumprindo um caráter específico da lei de execução fiscal. Então, na minha visão, as liminares, elas teriam que estar condicionadas a ter também uma garantia do juízo. Porque é assim na lei de execução fiscal. Mas esse não é o melhor entendimento da jurisprudência, tá? A jurisprudência entende que simplesmente se tiver presente a fumaça do bom direito e perigo da demora, pode dar uma liminar e suspender a exigibilidade do crédito. Beleza? Entenderam? É só uma profundidade mesmo, para sair um pouco do raso e fazer você pensar. O meu pensamento eu faço uma analogia com a lei de execução fiscal, que exige garantia do juízo e exige também que os fundamentos sejam relevantes, para que assim você suspenda o processo de execução fiscal. Eu faço, bom, se na lei de execução fiscal é assim, por que também não é nas demais ações tributárias? Tá. Quem é você na fila do pão? Ninguém, né? Mas você está pensando agora. Agora você pensa, agora você raciocina. Quem é você? Quem é você para pensar isso? Eu falo, eu sou um ser humano com a cabeça pensante, um cérebro, né? Com massa encefálica. E ponto. E não importa. Importa que eu penso, né? E se você não pensa, vá para lá, né? Se vira certa questão, mas fica aí. Beleza? Show. Tutela de evidência. Tutela de evidência no direito público, ela vai ter ali uma ação judicial para cobrar um tributo que foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então ele pode já suspender a exigibilidade do crédito tributário com base no precedente do Supremo. Até teve uma questão interessante que ela trouxe sobre as hipóteses, né, corretas, e falava justamente sobre uma questão sobre essa questão de você precisar de garantia ou não, né? E a alternativa correta, ela até falava sobre a equiparação de um tema do STJ, né, que a fiança bancária, ela não na verdade, a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral para fins de suspensão do crédito tributário, tá? E é só para trazer isso aqui para vocês. Porque o tema 378, ele até diz que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ele tem que ser feito de maneira integral e em dinheiro, né? E a discussão que tem no STJ, que agora eu esqueci qual é o tema do repetitivo, acho que é o 1203, ele se trata para as dívidas de natureza não tributária, que aí, enfim, é a discussão lá no STJ, tá? Só para que vocês ficarem de olho. Agora, o grande cuidado, eu já ressaltei isso aqui para vocês e vou ressaltar mais uma vez, velho, é sobre esse lançamento tributário para prevenir a decadência, né? O lançamento tributário para prevenir a decadência, ele é um comando na legislação federal. Quando a ordem judicial for concedida antes do crédito ter sido constituído, é possível ao fisco efetuar o lançamento para prevenir a decadência, conforme dispõe expressamente
o artigo 63 da Lei 9.430. O que é que diz esse artigo 63 da Lei 9.430? Ele diz o seguinte, ó, na constituição do crédito destinada a prevenir a decadência, ele será quando o crédito tiver sido suspenso na forma do inciso 4 e 5 da Lei 151, não cabendo multa de ofício. Né? Professor, como é que seria isso? Né? Veja, o que eu estava querendo dizer para os senhores é o seguinte, né? Era aquele pensamento de falar, olha, uma coisa é o cara propor uma medida liminar quando nós já temos uma ação tributária, por exemplo, mediante uma execução fiscal, mediante a constituição de um crédito. E outra coisa é quando ele propõe uma medida anti-exacional, através de uma liminar, quando a gente não tem nada. Quando a gente não tem nada, ou seja, o que é não ter nada, constituição do crédito, significa que o cara ganhou uma liminar, mas de algo que a Fazenda Pública nem lançou ainda, nem está no sistema, vamos dizer assim. A Fazenda Pública precisa estar no sistema, precisa lançar o boleto, precisa fazer a auto-infração, mesmo que tenha a exigibilidade do crédito. E aqui você percebe que temos uma lei que fala sobre isso, que é a constituição desse crédito, prevenir. Prevenir é evitar a decadência. Por isso que a Fazenda Pública deve fazer isso. E deve fazer isso, inclusive, para evitar a multa de ofício. Então, no fundo, eu percebo que os efeitos da concessão da liminar é que ela não vai suspender prazo decadencial, ela vai sim impedir atos de cobrança e cuidado que o fisco ele pode e deve realizar o lançamento tributário. Tá? É bem interessante até escrever para vocês a título de aprofundamento só com o caso da revogação da liminar. Isso às vezes acontece. Né? O que a gente pode ter? Suponha que você tem uma liminar, eu vou botar assim um marco temporal, 2025. Aí você tem aqui uma liminar, certo? Essa liminar, obviamente, para suspender a exigibilidade do crédito, certo? Beleza. Imagine que essa tutela de urgência ela fique de 2025, quando vai fazer isso, em 2028, essa liminar ela é cassada. Como é isso, professor? Ela é cassada. Pode ser que ela seja cassada, sei lá, pela sentença. O juiz vai promover a sentença e fala, minha liminar está errada. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a partir de 2028, quando essa liminar é cassada, a partir de 2028, volta a correr o prazo prescricional, tá? E esse aqui é um alerta que eu quero só dizer aos senhores, porque o STJ, ele trabalhou sobre esse aspecto. Aqui eu estou dando uma sentença, por exemplo, que revoga a liminar. Mas o STJ trabalhou sobre esse aspecto num caso até que envolvia a parte recursal. Que ele falava, olha, se você tem a revogação de uma liminar que antes tinha suspendido a exigibilidade, isso significa retomar o prazo prescricional. Fazer com que o prazo prescricional ele volte a correr. Aqui eu falei de uma sentença. Mas no caso do STJ, foi um julgado da Corte Especial, era um caso que a pessoa interpôs um recurso especial extraordinário que não tinha efeito suspensivo. Então, assim, isso significa que, olha, Fazenda Pública, o processo está correndo, tá? Mas, como não houve nenhum caso de suspensão de exigibilidade, você pode cobrar, você tem que promover a execução fiscal, sob pena de prescrição. Por quê? Porque a mera propositura de uma ação judicial não promove a suspensão da exigibilidade. Então, se a liminar foi cassada, você tem que tocar a execução fiscal, tá? Você tem que entrar com a execução fiscal. Então, muitas vezes, cuidado. Porque suponha que essa sentença, né, claro, a apelação, via de regra, ela tem efeito devolutivo e suspensivo. Se o cara ingressar com apelação, né, mas o que eu estou querendo dizer para vocês mais é isso. É ter cuidado com os efeitos recursais sobre essa questão do prazo prescricional. Fica de alerta isso aqui, os senhores, que isso aqui é muito importante, é muito delicado, muito sutil.
Mas são essas sutilezas que fazem a gente crescer, ser aprovado. São esses detalhes que fazem toda a diferença, né? Bom, espero que você tenha compreendido de verdade. Isso é muito importante. Um julgado, né, que até saiu no informativo, foi 600 e pouco do STJ, num caso bem peculiar que envolvia isso, um liminar cassada. E, consequentemente, eliminar cassada significa retomada do prazo prescricional. Show de bola? Bora lá.